MySQL. Vamos ver agora um pouco sobre banco de dados. O SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é uma coleção de programas que permitem ao usuário definir, construir e manipular bases de dados para as mais diversas finalidades. Os SGBDs, os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, permitem garantir uma maior segurança, uma integridade, uma recuperação e backup de dados, um controle de concorrência e uma interface de manipulação. Então, o foco do SGBD é fazer todo o gerenciamento dos nossos bancos de dados. A estrutura de dados de um SGBD é o arquivo de dados, que armazena os dados propriamente ditos, né? Então ele faz o armazenamento da informação, né, que nós vamos guardar no nosso banco de dados. O dicionário de dados, que armazena informações sobre a estrutura do banco de dados. Então vai estar guardando quais são as informações sobre essa estrutura do banco. Os índices que proporcionam acesso rápido aos itens de dados com valores específicos, né? Então ele faz um acesso mais rápido a dados que têm valores específicos, que são realizados pelos índices. O modelo entidade e relacionamento baseia-se na percepção de um universo constituído por um grupo de objetos chamados entidades e por relacionamentos. Os relacionamentos é o que faz a interligação entre esses objetos. Ele foi desenvolvido a fim de facilitar o projeto de banco de dados, permitindo as especificações de um esquema de empreendimento, né? Então, as entidades e os relacionamentos foram pensados a fim de facilitar toda a construção do nosso banco de dados, do nosso esquema de empreendimento. Tal esquema representa a estrutura lógica global do banco de dados. Então, é toda a estrutura lógica, né, de como que vai ser o funcionamento do nosso banco de dados. Modelo entidade e relacionamento. As entidades, que são um conjunto de coisas, né, que possam ter características próprias. Então, as entidades são coisas, são itens que podem ter características próprias. Os atributos representam as características de uma entidade. Então, os atributos vão representar quais são as características das entidades. E os relacionamentos são os vínculos, as ligações ou associações entre essas entidades. Então, é o que faz a ligação de uma entidade com outra entidade. O conceito de entidade é um conjunto de objetos sobre os quais é preciso armazenar informações úteis, conjunto de vários elementos, mais do que um, e elementos distinguíveis que aceitem um código para diferenciá-los. Então tem que ter um código, e esse código é o que vai fazer a diferenciação entre esses elementos. Seus atributos não dependem de outras entidades. Então, a entidade, né, os seus atributos não vão depender de uma outra entidade. Eu posso ter uma entidade com seus atributos que não vai fazer ligação, não vão depender de uma outra entidade. Conjuntos qualificativos, que é o grau de instrução. Exemplo de possíveis entidades: pessoas, locais, objetos, documentos, entre outros. Tá? Então, nós temos aí alguns exemplos de algumas entidades. Representação da entidade. Né? Então, nós temos à esquerda funcionários, à direita produtos. Na esquerda, funcionários, nós temos matrícula. Repare que ele está com o sublinhado. Então, é a identificação, né, o campo principal, digamos assim, dessa entidade. Temos nome e endereço. Em produtos, temos código, descrição e unidade. Repare que o código também está sublinhado, que é o campo-chave, né, o campo primordial dentro dessas entidades. Aqui nós estamos com as informações com acentuação, porém é importante lembrar que na hora que você vai criar o seu banco de dados, não colocamos acentuação. Entidade fortes e fracas. Entidade forte é uma entidade que possui atributo identificador,
por definição, é uma entidade dominante. Uma entidade fraca, por definição, é uma entidade subordinada. Para formarmos o atributo identificador de uma entidade fraca, utilizamos o atributo identificador de uma entidade forte. Então, o atributo que vai identificar a entidade forte, ele é usado para identificar na entidade fraca, da qual ela é existencialmente dependente, mais um conjunto mínimo de atributos que possa identificar uma entidade em conjunto de entidades fracas. O conceito de atributos, informações úteis a respeito de uma entidade ou relacionamento. Os atributos de uma entidade permanecem constantes para todos os seus relacionamentos. Os atributos de uma entidade são independentes de todas as demais entidades. Então, os atributos de uma entidade são independentes de todas as demais entidades. Eu posso ter o atributo de uma entidade e automaticamente não ter em uma outra entidade. Quais são os tipos de atributos que nós temos? Determinante, seu valor representa um elemento da entidade, seu valor é único para a entidade e deve ser sublinhado, que é o atributo determinante, como nós vimos nos exemplos anteriores, a questão da matrícula e do código. Atributo composto. Necessita ser dividido em subatributos para que seu significado seja melhor compreendido. E atributos multivalorado pode assumir mais do que um valor para cada entidade. É diferenciado com um asterisco. Aí nós temos os exemplos. O atributo composto, que nós temos aí o endereço. O endereço ele é composto por rua, número e CEP, por exemplo. E temos o atributo multivalorado, que é o telefone, que pode ser tanto telefone residencial, telefone comercial, telefone celular. Repare que a matrícula nós temos com o sublinhado, então ele é um atributo determinante, que é o atributo principal da nossa entidade. O relacionamento é a associação entre várias entidades. Representam os vínculos que existem entre as entidades no mundo real. São representados por losangos. Nós temos o mapeamento da cardinalidade. Expressa o número de entidades a qual outra entidade pode estar associada via um relacionamento. Então ele vai especificar qual que é o número com que as entidades estão associadas a um relacionamento. Por exemplo, cardinalidade 1 para 1. Então, uma entidade A está associada a no máximo uma entidade B. Então, é 1A para 1B. Por isso que é 1 para 1. E uma entidade B está associada a no máximo uma entidade A. Como, por exemplo, aqui na imagem, nós temos o A1 ligado ao B1, o A2 ligado ao B2, o A3 ligado ao B3, o A4 ligado ao B4. Aí nós temos a cardinalidade 1 para muitos. Uma entidade A está associada a qualquer número de entidades B. Então, tenho um A para vários B. Entretanto, uma entidade B está associada a, no máximo, uma entidade A, porque o A é somente um. Como, por exemplo, nós temos um A1 ligado ao B1 e o B2, o A2 ligado ao B3 e B4 e o A3 ligado ao B4. Repare que o B4 ele está ligado ao A3 ou está ligado ao A2. Então, nós temos aí um para muitos. E nós temos N para N, que é muitos para muitos, onde uma entidade A está associada a qualquer número de entidades B e uma entidade B está associada a qualquer número de entidades em A. Que aí nós temos esse exemplo. O A1 está ligado ao B1 e o B2. O B1 está ligado ao A1 e ao A2 ao mesmo tempo. O A4, por exemplo, está ligado ao B3, né? E o B3 está ligado ao A3 e fazendo essa conexão. Tá? Então, nós temos a conexão muitos para muitos.
Diagrama entidade e relacionamento, que é o nosso DER, né? Também conhecido como MER, modelo entidade e relacionamento. As entidades são representadas por retângulos. Os atributos são representados por círculos ou elipses. E os relacionamentos são representados por losangos ligados às entidades por linha. Por exemplo, nós temos a entidade cliente. Na entidade cliente, nós temos os atributos endereço, nome e RG. Do lado direito, nós temos a entidade CC, que é a conta corrente, com os atributos número e saldo. E para fazer a ligação entre essas duas entidades, nós temos o relacionamento, que é o relacionamento cliente-conta. Especialização ou generalização. As especializações se utilizam de herança para compartilhar atributos e ou relacionamentos. As entidades poupança e corrente possuem todos os atributos e relacionamentos da entidade conta, mas a entidade conta não possui os relacionamentos e atributos da entidade especializadas. Então nós trabalhamos aí com o conceito pai e filho, né? O filho herda as características do pai, porém o pai não herda as características do filho. Exemplo, nós temos aí a entidade conta, a entidade poupança e a entidade corrente. Temos os atributos número e saldo, que estão ligados à entidade conta, e temos o atributo juros, que está ligado à entidade poupança, e o atributo descoberto, que está ligado à entidade corrente. Tanto a poupança como a conta corrente herdam o número e o saldo da entidade pai. Então, poupança e corrente são entidades filho, conta é entidade pai. Tanto a poupança como a corrente herdam as informações do número e saldo referente à entidade poupança e conta, né, que são as informações que eles vão estar herdando. Tanto poupança como corrente vão herdar essas informações. Banco de dados relacional é uma coleção de informações relacionadas organizadas em tabelas, onde cada tabela armazena dados em linhas. Os dados são organizados em colunas. As tabelas são armazenadas em esquema de banco de dados, que são áreas onde os usuários podem armazenar suas próprias tabelas. Um usuário pode conceder permissões a outros usuários para que eles possam acessar suas tabelas. Então aí nós temos os bancos de dados relacionais, onde nós criamos relações entre as tabelas, por isso que ele vem com esse nome. Banco de dados relacional, todo banco de dados precisa ter algum modo de inserir e extrair seus dados, de preferência usando uma linguagem comum, que são as linguagens de programação, né, que nós podemos utilizar como meio de guardar essas informações. Porém, para se usar essa linguagem de programação, eu tenho que usar a linguagem comum do banco de dados, né? Que essa linguagem comum é entendida por todos os bancos de dados. Os sistemas de gerenciamento de banco de dados implementam uma linguagem conhecida como SQL. Por isso que aí vem os nossos bancos de dados, geralmente com o SQL. O SQL permite recuperar, adicionar, modificar e excluir informações em um banco de dados. Um ponto muito importante a ser lembrado é que as informações que compõem um banco de dados são diferentes do sistema usado para acessar a uma informação. O software usado para acessar o banco de dados é conhecido como SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Quais SGBDs que nós temos? O Oracle, o SQL Server, o DB2, o MySQL, temos o MariaDB, né? Então nós temos vários bancos de dados. A linguagem SQL é a linguagem padrão projetada para acessar os bancos de dados relacionais. A linguagem SQL está totalmente padronizada e é reconhecida pela American National Standard Institute, que é a ANSI.
Quais são alguns comandos, né, grupos de comandos que nós temos aí na SQL? Temos o DDL, né, que é o Definition Data Language. São todos aqueles comandos usados para criar e alterar tabelas que compõem um banco de dados, ou seja, os comandos que vão definir a estrutura dos dados. O DML, Data Manipulation Language, que pertence a este grupo, todos os comandos usados para extrair informações da tabela, ou seja, para manipular os dados existentes da tabela. E o DCL, que é o Data Control Language, que trata-se de um conjunto de comandos usados em um sistema multiusuário para definir os privilégios de acesso aos dados de cada usuário. Os controles de acesso, né, aos dados são usados para implementar a segurança e privacidade em banco de dados. Então, o DDL, você cria a estrutura do banco. O DML, você manipula os dados já existentes no banco. E o DCL, você trabalha com a questão da segurança desses dados. Apresentando a linguagem SQL. As instruções DDL definem as estruturas dos dados, como as tabelas que compõem um banco de dados, né, vai ser criado. Existem 5 tipos básicos de instruções, que é o create, né, cria uma estrutura do banco de dados. Por exemplo, o create table é usado para criar uma tabela. O create user é usado para criar um usuário do banco de dados. O create database é usado para criar a base de dados. Nós temos o alter, né, que é usado para modificar uma estrutura do banco de dados. Por exemplo, o alter table, ele é usado para fazer uma modificação na sua tabela. E temos o drop, que é usado para remover uma estrutura de banco de dados, né? Por exemplo, o drop table, né, é usado para remover uma tabela do banco de dados. A linguagem SQL usa uma sintaxe simples, fácil de aprender e utilizar. Então, é usado uma linguagem muito simples. Existem 5 tipos de instruções SQL. Né? Instruções de consulta, que recuperam linhas armazenadas nas tabelas do banco de dados, por exemplo, que é o select. Então, nós conseguimos pegar as informações da tabela através de um select. Instruções DML, Data Manipulation Language, que modificam o conteúdo das tabelas, né, que existem 3 tipos, né, que é o insert, que adiciona linhas à tabela. O insert ele adiciona conteúdo à tabela. O update, que ele faz a atualização das informações da tabela. E o delete, que ele remove linhas da tabela. Ele remove o conteúdo da tabela. Aí nós temos o rename, que ele muda o nome de uma tabela. O truncate, que ele exclui todas as linhas de uma tabela. E nós temos instruções TC, que é o Transition Control. Registram permanentemente as alterações feitas em linhas ou desfazem essas alterações. Então, eles vão registrar ou desfazer essas alterações. Que nós temos 3 instruções TC, que é o commit, que ele registra permanentemente as alterações feitas em linhas. O rollback, que ele desfaz as alterações feitas em linha. E o save point, que ele define um ponto de salvamento no qual pode-se reverter alterações. Então, nós temos o commit, que ele confirma as informações na tabela, o rollback, que ele desfaz, e o save point, que ele coloca um ponto de salvamento no qual você pode reverter essas informações. Aí nós temos as instruções DCL, que é o Data Control Language, que essas instruções alteram as permissões nas estruturas do banco, que existem basicamente 2, tá? Que é o grant, que concede a outro usuário acesso à estrutura do seu banco. Então, com o grant, você consegue definir que um usuário tem acesso às informações do seu banco. E o revoke, né, que ele impede que outro usuário acesse a estrutura do seu banco de dados. Existem muitas maneiras de executar instruções SQL e obter resultados do banco de dados. Vamos utilizar o MySQL. Para usar o MySQL, eu estou usando aqui o programa UAMP, porém você pode estar utilizando qualquer outro programa, por exemplo, o Champ, o AMP, eu estou usando o UAMP, tá? Para acessar o MySQL, primeiramente nós temos que acessar a pasta onde está esse banco de dados. Então, observe aqui
Vou pegar aqui a caneta. No prompt de comando do Windows, eu estou dando um CD. Um CD ele faz acesso a uma pasta. E aqui é o diretório que eu estou acessando, ó, que é o C2 pontos, /wamp, /bin, /database, /mysql, hífen 5.7.1, /bin. Você tem que ver isso daqui de acordo com o WAMP que você instala ou com algum outro programa. O XAMPP, né, o WAMP, de acordo com o programa que você está usando para acessar o MySQL. Para acessar o MySQL, depois que acessamos essa pasta, né, para usarmos o MySQL, usamos o comando MySQL espaço "-u", espaço root, espaço "-p", tá? Então esse comando é para acessar o MySQL. O que seria esse "-u"? O user, o usuário. Qual que é o usuário? Root. E o "-p", o P é de password, que é a senha. Repare que eu não coloco a senha, eu coloco apenas MySQL, espaço "-u", espaço root, espaço "-p". Do Enter, embaixo ele vai pedir a senha. A senha vai depender muito também do programa que você está usando. Eu, como estou usando o WAMP, a senha é root. Se você estiver usando o XAMPP, por exemplo, é sem senha. Então vai depender muito de qual banco de dados, qual programa que você já está usando para. Aqui eu vou estar usando o create. Esse comando create database, ele vai criar a tabela. O nome da tabela é consultoria, tanto é que ele está indicando aqui, né? Então o nome da tabela é consultoria. Repare que sempre no final dos comandos eu coloco ponto e vírgula. Tá? Então, create database, consultoria, ponto e vírgula. Eu coloquei em maiúscula os comandos do banco de dados, porém ele não vai diferenciar se o comando você vai digitar em maiúscula ou minúscula. Tá? Então, você poderia digitar o create database e tudo em minúscula que ele aceitaria também. Depois que eu crio o banco de dados, eu vou usar o use consultoria. Eu criei o banco, agora eu vou selecionar qual banco que eu vou estar utilizando. Muito bem, após isso, eu vou criar a tabela. Para criar a tabela, é o comando create table, desculpa. O comando create table, ele permite fazer a criação da tabela. A tabela é cliente. Aí nós temos o campo, a entidade, nome, varchar 15. Então, varchar é o tipo do dado. Tá? Então, varchar, como está aqui, ó, é o tipo do dado. E 15, 20, como está aqui, é o tamanho do campo. Então, ele vai aceitar até 15 caracteres no nome e para o sobrenome até 20 caracteres. E temos aqui data nasce. Repare que o nome da entidade é sem espaço, sem acentuação, começando sempre com texto, nunca com número. E aqui eu tenho date, que é do tipo de data. Como aqui, depois de cliente, depois do nome da tabela que eu vou criar, eu abri parênteses, depois de colocar todas as entidades, quais são os atributos dessas entidades, eu fecho parênteses e ponto e vírgula. Então, a minha entidade, cliente, tem o atributo nome, o atributo sobrenome e o atributo data de nascimento. Acabou? Fecho parênteses, ponto e vírgula para ele executar o código e dou Enter. Pronto, ele vai criar a tabela. Só que como que eu sei que a tabela realmente foi criada? Eu dou um show tables. Ele exibe as tabelas que você criou. Se você usar o show databases antes desse use, ele vai mostrar para você quais são as tabelas, quais são os bancos de dados, né? As bases de dados que você criou. Então, o show tables, ele vai exibir as tabelas que você criou. Que no caso, nós temos aqui a tabela de cliente, que foi a tabela que eu criei aqui em cima, tá? Então, é importante você seguir essa ordem. Primeiro você cria a base. Depois que você criou a base, você usa ela. Depois que você usou para poder carregar a base, você cria a sua entidade com os atributos. A base você vai criar uma vez só. Ah, eu vou criar mais uma tabela. Como aqui já está usando o banco de dados, então só você criar uma outra tabela. Vamos supor que você sai do MySQL e entra novamente. Criar a base você não precisa, porque você já criou. Você simplesmente vai usar o banco de dados e criar a nova tabela que você deseja ou realizar alguma operação.
É importante toda vez que você fecha o AMP, o XAMPP, que você vai abrir novamente, você tem que acessar o MySQL e usar a base de dados que você quer. Coloca o use, a base, ponto e vírgula, dá um enter que ele vai carregar e aí você começa a trabalhar com os comandos do MySQL. Até a próxima aula.